Bom pessoal, boa noite, professor Zébio. Estou aqui para fazer um resumo rápido sobre nosso trabalho de sala de aula dessa semana, do dia 8 ao dia 14 de março, né, de 2019, para os alunos do sétimo ano. Bom, a gente está continuando o nosso trabalho na filosofia oriental, né, que a gente começou com o trabalho com a história de vida de Siddhartha Gautama e o problema da caixa mágica, essa questão de mundos perfeitos que a gente cria na tentativa de evitar encarar ou vivenciar o mundo real, né? Foi o que nós trabalhamos na nossa primeira perspectiva, ou que já tem um vídeo falando sobre isso, o resumo dessa aula. Nós agora vamos entrar em diálogo com outro pensador do Oriente, que ele é muito conhecido aqui no Ocidente, que é o Lao Tse, né? Lao Tse é um filósofo chinês. Não sabemos exatamente o período que ele viveu, mas é muito conhecido a obra de Lao Tse, principalmente pelo Tao, né? O Tao talvez seja uma das simbologias e talvez seja uma das filosofias orientais mais conhecidas no Ocidente, né? Se brincar, muito mais do que o budismo, porque muitas das vezes, se você colocar um símbolo budista, a pessoa talvez não vai identificar, né? Agora, por exemplo, você tem alguns símbolos interessantes do Oriente que a gente conhece bem, por exemplo, no campo do cinema, né? Mas se você colocar, por exemplo, o Yin Yang, que é o Tao, que aí está ligado à filosofia do Lao Tse, todo mundo automaticamente identifica o que é aquilo, né? Que é o bem no mal, o mal no bem, a questão do equilíbrio, essa questão de equilíbrio nas ações, equilíbrio de uma série de coisas que a gente precisa ter na vida, o que é muito forte no Oriente. Só que a gente não vai entrar ainda necessariamente essa semana no pensamento do Lao Tse. Lao Tse, diferentemente do Siddhartha, que em volta dele tem uma aura de coisa mística, uma aura de uma coisa sobrenatural, ou seja, você fica no limiar entre o humano e o semideus e tal, e é uma coisa mais misteriosa do Oriente. Já o Lao Tse não, o Lao Tse ele foi um filósofo mesmo, como foi Sócrates no Ocidente. Lao Tse ele tem o mesmo peso no Oriente, né, nesse aspecto, porque ele olha a vida, ele olha a perspectiva do ser humano com o olhar de humano para humano, não que ele acredita que você consiga transcender, né, como o Buda, como o Siddhartha tentou, ele tentou transcender a sociedade, ou seja, ele tentou se retirar do processo do social, porque é muito angustiante, muito sofrimento. Já o Lao Tse não, o Lao Tse ele é diferente, ele quer estar dentro da sociedade, ele quer estar na relação com o outro, ele quer estar na relação no Estado, e ele acredita que é dentro dessa relação com o outro, com o Estado, que você consegue, de certa maneira, suplantar o mal. Então, na perspectiva do Lao Tse, você não consegue vencer o mal se retirando da sociedade. Para ele, o mal é uma construção da sociedade. Logo, ele só pode ser resolvido dentro da sociedade. Então, observe que as perspectivas entre o Siddhartha e o Lao são duas perspectivas completamente diferentes. Enquanto um é uma visão, uma filosofia de retirada do mundo, o outro é justamente o contrário, uma filosofia de você adentrar e se confrontar com o mundo. Entende? Ou seja, se o problema está no mundo, temos que resolver esse problema no mundo. Então nós vamos começar a trabalhar com esse pensamento do Lao Tse. Só que essa semana a gente não vai entrar necessariamente ainda no pensamento dele a partir do que eu vou apresentar. Nós vamos trabalhar com frases soltas do Lao Tse para que os meninos possam expor o que eles entenderam, o que eles pensaram, porque as frases de Lao Tse, além de serem muito conhecidas aqui no Ocidente, elas trazem algo que a gente está precisando muito no mundo. E quando eu falo mundo, não é só que Brasil, não. Eu estou falando mundo em relação à humanidade mesmo. Né? Porque ele não acredita que você consiga resolver o problema de uma sociedade. E olha que ele viveu, se brincar, ali há quase 20 séculos atrás, mais de 20 séculos atrás, e ele já tinha essa preocupação, que ele acreditava que um dos maiores problemas de uma sociedade para suplantar o mal é quando você alimenta o mal. Então, quando você divulga, quando você alimenta, quando você coloca cada vez mais munição em situações, em ações, em pensamentos que vão alimentar esse mal na sociedade, é impossível você suplantar e superar esses problemas. Então, na visão de Lao Tse, a perspectiva de suplantação e da superação dos problemas sociais e do mal na sociedade, do mal na humanidade, ela viria por uma relação de respeito com o outro, com o mundo, com a natureza, com a sociedade de forma geral. Então, a perspectiva dele é o respeito.
Então observe que ele não acredita necessariamente que exista algo sobrenatural nesse processo. É totalmente humano. Eu acho que a gente está precisando muito disso na nossa sociedade. Os meninos hoje eles sofrem muitos problemas de bullying, sofrem muitos problemas de solidão, muitos problemas de depressões, muitos problemas de tristezas em função dessa dificuldade de relacionamento com o mundo, entende? Parece que o mundo hoje não está entendendo que a solução dos problemas do mal, eu não estou falando do mal da perspectiva religiosa, não é do mal teológico que nós estamos falando, estou falando do mal humano, aquele mal que é construído pelo ser humano. Não é aquele mal que você pode atribuir a um ser sobrenatural, não, é o mal que você mesmo produz e que você sofre porque um outro ser humano produziu ele para você. É com esse mal que Lao Tse está preocupado, e é com esse mal que o Ocidente muitas das vezes está negligenciando. Não percebe que o mal ele tem um lado extremamente humano que precisa ser pensado profundamente sobre isso. Então Lao Tse vai nos fazer entender esse processo. Então vai ser um trabalho um pouco mais aprofundado do que o do Siddhartha, porque o do Siddhartha, o ponto fundamental era a questão da caixa mágica, muito mais do que as 4 verdades budistas. Eu acho que o conceito de caixa mágica é o pilar do budismo, é a capacidade que você tem de ser enganado e de se enganar acreditando que você está diante de uma realidade, de uma verdade perfeita. Então, acho que isso é a síntese do pensamento de Siddhartha, era fácil de passar para os meninos, foi muito mais rápido. Só que o Lao não, o Lao ele é um pouco mais rebuscado, ele é um pouco mais sofisticado, mas ele é extremamente atual. Extremamente atual porque a gente vive hoje no mundo um momento que o homem parece que ele está se dedicando cada vez mais a construir um sofrimento para o seu semelhante. E aí o Lao Tse vem justamente nesse encontro, porque se você gera mal, vai chegar uma hora que o mal vai estar maior do que o bem. E aí você vai ter um desequilíbrio. E aí é justamente com essa preocupação que o Lao vai ilustrar toda a sua filosofia no Yin e Yang. O bem no mal e o mal no bem. Né? Que é um símbolo que quando você bate o olho você sabe que é da filosofia oriental. Então essa semana nós vamos trabalhar primeiramente com essas frases soltas do Lao, para que eles possam ir se familiarizando com esse pensamento. Né? Ou seja, absorvendo conhecimentos de outras culturas, mas sem negligenciar a leitura individual de cada um deles. Então essa semana nós vamos estar fazendo esse tipo de perspectiva. É isso aí, até a próxima.